Boa noite a todos, então, novamente. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de debates Relações Internacionais em Tempos de Pandemia, que tem como responsáveis o meu colega Rafael Mesquita e eu mesmo, Marcelo de Almeida Medeiros, né? Somos ambos, Rafael Mesquita e eu, professores da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Ciência Política. E esse ciclo de debates, então, se encerra, talvez provisoriamente hoje, mas pelo menos a sua primeira parte, né, com essa quarta live. Então, tivemos uma primeira live que foi coordenada pelo professor Rafael Mesquita no dia 13 de maio, sobre saúde, meio ambiente e consequências humanas. Tivemos uma segunda live no dia 20 de maio sobre organizações internacionais e Estado, coordenado pelo professor Rodrigo Albuquerque, professor da Universidade Federal de Sergipe e vice-líder do NEP. Né? E tivemos, no dia 27 de maio, a terceira live, intitulada Judicialização Internacional, coordenada pelo meu colega, professor Leon Victor, da UFP. E estamos, então, chegando a essa última live de hoje, intitulada Geopolítica, Segurança e Defesa. Então, por mim, coordenada, e que tem, então, como convidados o professor Marcos Guedes de Oliveira, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Ricardo Borges, professor associado do Departamento de Ciência Política também da UFPE, e o professor Gilles Lopes, professor adjunto de Relações Internacionais da UNIFA, Universidade da Força Aérea. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos os três participantes, e nós iremos, então, dar início a essa live, usando, então, um roteiro que eu havia proposto aos três participantes, né, abordar esse título, então, que eu dava para vocês aqui, Geopolítica, Segurança e Defesa, através de três tópicos. Né? Que tópicos seriam esses? O primeiro deles seria a geopolítica pós-Covid, cooperação ou acirramento entre as nações, focando essencialmente na Europa, na China, no Japão e nos Estados Unidos. O segundo ponto seria o papel das TIC, tecnologia de informação, né, na mitigação da pandemia e o poder cibernético no pós-pandemia. E, por fim, a ideia de defesa e mobilização nacional. Né? Então, esse será o roteiro que nós seguiremos. E aproveito também a ocasião para dizer ao professor Marcos Guedes que ele sinta-se muito à vontade, não somente ele, o professor Ricardo, o professor Gilles, também para falar do livro, né, que o professor Marcos Guedes lançou essa semana e que tem tudo a ver com essa temática que nós estamos abordando hoje à noite aqui. Então, dito isso, a proposta, então, é que nós comecemos com o primeiro tema. Eu proponho a seguinte dinâmica: acordar 5 minutos a cada um dos participantes. Né? Então, cada um dos participantes fala 5 minutos sobre cada um desses três eixos que eu coloquei aqui. Tá? Isso dá 15 minutos por eixo, 45 minutos, com, às vezes, um tempinho a mais ou a menos. A gente chega perto de 1 hora, depois a gente teria uma meia hora, um pouco mais de meia hora, para atender aos questionamentos que serão feitos pelas quase 30 pessoas que estão participando conosco desse evento. Me esqueci também de falar um pouco sobre o protocolo, eu escrevi aqui no chat, mas digo de viva voz, eu pediria que todos aqueles, à exceção dos três convidados participantes, os três palestrantes, que aqueles que entrem mutem seus microfones e, de preferência, também apaguem as suas câmeras, né, para não sobrecarregar
o sistema. Pelo menos foi a ponderação que me fizeram antes de eu iniciar aqui a coordenação da live, tá? Então, sem maiores delongas, eu vou passar então a palavra ao professor Marcos Guedes de Oliveira, para que ele possa então iniciar seus 5 minutos e nos propor então considerações sobre esse primeiro eixo temático, a geopolítica pós-Covid, cooperação ou acirramento entre as nações. Por favor, professor Marcos Guedes. Boa noite, Marcelo, Rafael, colegas, pesquisadores, professores, pesquisadores da graduação, da pós-graduação, e todos aqueles que nesse dia quente, nessa noite, não é, que chama a gente para ficar na varanda olhando as estrelas, está aqui para discutir, eu acho que é o principal problema do planeta hoje, que é que perfil, que resultados virão proximamente a partir da crise que a gente vive. Bem, eu tenho uma visão, quer dizer, se tem discutido muito sobre crise, sobre essa crise, não é? Eu sou daqueles que acham que nós passamos por mais de uma crise. Eu acho que existe uma crise ambiental, um pano de fundo do que nós estamos vivendo, que envolve uma série de pandemias e de doenças novas, entre aspas. Uma delas, nós aqui na região vivemos há alguns anos atrás, que foi a crise do Zika, que causou deformação em um número enorme de crianças. Mas eu acredito que, pelo fato de ter sido bem localizado, ela não teve a dimensão que a atual pandemia está tendo a nível global e o impacto. Não é? Mas eu acho que nós temos uma crise ambiental como um pano de fundo do que nós estamos passando. Associado a isso, nós vivemos também uma crise econômica. Já há mais de 10 anos que existe uma tendência a um crescimento baixo, a recessão na economia mundial e a também redução do nível de emprego e empobrecimento de boa parte da população. Eu acho que isso tem a ver com projetos políticos de globalização de setores importantes da economia e do capitalismo global. Essa pandemia, de certa forma, ela é inesperada, mas ela veio acirrar esses conflitos. Eu acho que há uma tendência a buscar a superação da pandemia como a superação de todas as crises, mas eu vejo isso como um momento dentro dessa crise. E aí, para completar, tentar responder à colocação que vocês fazem, você, Marcelo, sobre cooperação em conflito, eu acho que esses projetos políticos de hegemonia que estão sendo colocados à mesa hoje, eles enfatizam muito essa questão de quem, por exemplo, os Estados Unidos, que tem sido a potência hegemônica desde a Segunda Guerra Mundial, eles tomaram um caminho totalmente diferente do período mais recente, do governo Obama e de governos anteriores, que é um caminho mais nacionalista, de negar os princípios liberais e democráticos políticos do país e de antever um confronto grande com a China, que é uma potência emergente e que é vista como o seu rival que pode tomar o seu lugar no cenário econômico, político global, etc. Veja, só para concluir, a terceira ideia é o seguinte: eu acho que a gente está vivendo uma crise que se assemelha muito à dos anos 20 e 30. Eu me lembro que no Brasil teve nos anos 30, por 2 anos, a Alemanha foi o nosso principal
comprador de mercadorias, foi o principal parceiro comercial brasileiro. Nos anos 20 e 30, houve o declínio da hegemonia inglesa no período e houve uma briga entre Estados Unidos e Alemanha para ocupar esse espaço. Só que a Alemanha, os interesses e o potencial da Alemanha foi muito limitado. Se você olhar hoje, a China já há alguns anos é o principal parceiro de todos os países da América Latina e comprador e fornecedor desses países, inclusive do próprio Estados Unidos. Mas eu acredito que a dimensão também dessa crise que nós vivemos ela é muito mais dramática, mas a saída possível, uma saída aceitável, e única é a saída da cooperação. Foi a falta de escolha de cooperação no final da Primeira Guerra Mundial que levou à Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, olhando a partir dessa perspectiva, eu acho que o caminho nacionalista, hoje, ele é muito perigoso porque ele vai levar não só à destruição do sistema econômico, que precisa da escala global para crescer, como também ao encadeamento de guerras e conflitos abertos, principalmente no terceiro mundo, ou no antigo terceiro mundo. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcos Guedes. A gente continua, então, nesse primeiro eixo, a geopolítica pós-Covid, cooperação ou acirramento entre as nações. Eu passo imediatamente a palavra ao professor Ricardo Borges, então, para que ele possa fazer suas considerações. Por favor, professor Borges. Ricardo, a gente não está ouvindo, Ricardo. Tem que ativar seu microfone, Ricardo. Ricardo? Pronto. Estão me ouvindo agora? Pronto, agora estamos. Tem que recomeçar, por gentileza. Não, veja só. Acho que a primeira coisa que eu queria colocar, Marcelo, para todos, né, é que essa pandemia é um cisne negro, né? Fora alguns especialistas, né, e alguns experimentos, como você teve na John Hopkins em 2019, ninguém imaginava que você pudesse ter uma pandemia mundial em 2020, né? Não que seja novidade pandemias, tá? Você teve várias a partir de 2000, 2002, 2003, você teve especialmente localizadas na Ásia e no Oriente Médio. Você teve o caso da Zika na América do Sul, da dengue, né? Mas uma pandemia mundial você não ocorria nesse nível desde 1918. Né? Acho que a primeira coisa que eu teria que colocar é a surpresa que foi uma pandemia desse tamanho, né? Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Segunda coisa é que essa pandemia ela colocou em questionamento alguns dos fundamentos que você poderia dizer que tinha em termos de relações entre estados ou interestados. Um exemplo, talvez, para mim, mais interessante foi a forma como, na Europa, os países resolveram atuar contra a pandemia. Né? Teve um momento que a desorganização era tão gigantesca que eu me lembro de um jornalista, mais de um, perguntando para que serve a Europa, se na hora de pedir ajuda, que nos ajude a China, a Rússia. Né? Essa foi uma outra coisa que me chamou a atenção. Né? Por mais que você tenha organismos multilaterais muito bem preparados, né? Na hora vamos dizer,
vamos ver, na hora que a coisa ficou apertada, mais pesada, os países resolveram atuar da forma mais realista possível. Primeiro eu, depois os outros. Né? Guedes falou um pouco da questão da questão ambiental. Né? É interessante você perceber que a questão ambiental foi levantada em vários momentos, mas o que me destacou foi que simplesmente a notoriedade em termos de poluição, as pessoas começaram a respirar melhor. Né? Aquela velha ideia do ideograma chinês, em crise, você tem crises de relações entre estados e entre organizações, e também tem oportunidade de você criar novas pontes. Né? E, em vários casos, de muitos governos, vamos dizer, apertarem as suas políticas. Também é uma coisa meio que inegável que muitos países autoritários resolveram aproveitar nesse momento e fechar muito mais o seu país ou, né, instituir políticas de repressão mais fortes. No caso agora também você pode pegar o caso do Hong Kong e governo chinês. O governo chinês aproveitou a desorganização que o Covid proporcionou aos manifestantes e introduziu uma legislação draconiana muito mais rígida do que eles lutavam para impedir qualquer movimento de secessão dentro do que você pode chamar de território chinês. Outra coisa, talvez, se destacar é como, né, alguns países, algumas organizações foram questionadas. Se tem um questionamento da OMS muito forte, questionamento que ocorre já tem algum tempo, se pensa muito no Trump, mas se você dá uma olhada, muitos jornalistas já questionavam a forma como a OMS processou durante a pandemia, até porque o primeiro país a questionar a OMS foi Taiwan. Taiwan, no dia 31 de dezembro de manhã, mandou um e-mail para a OMS questionando o surto no território chinês. E à tarde, a China informa a OMS que havia uma epidemia de coronavírus dentro do território chinês. Só que Taiwan fez isso antes. E Taiwan fez várias advertências durante o processo, o período, mais ou menos 2 meses, até a OMS se decretar a pandemia, né? Dar um nome, Covid-19. E todas essas advertências de Taiwan foram solenemente ignoradas pela OMS. A OMS, nos seus diretores, pressionado por jornalistas, disse: não, Taiwan faz parte da China, nós tratamos com o governo chinês. Então, tem muita coisa para ser trabalhada, muita coisa para ser discutida. A maneira como os países estão processando todos os conflitos. Você tem N conflitos girando ao mesmo tempo. Você pega o caso da Europa, você tem um conflito sanitário, você tem políticas, conflitos econômicos, e tudo isso está sendo processado tudo ao mesmo tempo. Né? Bom, eu poderia falar agora, para a gente não me alongar demais nessa discussão. Tá certo? Eu fico por aqui, Marcelo.
Professor Marcelo, o senhor está sem áudio. Desculpem, Ricardo estava sem áudio, agora sou eu sem áudio. Essa velha guarda tá levando couro aqui nessa live, né? Os mais jovens fizeram lives mais dinâmicas do que essa nossa, né? Mas, enfim, peço perdão a todos. Dizia eu, então, que, sem mais delongas, iria passar a palavra ao professor Gilles Lopes, da Universidade da Força Aérea, a quem eu agradeço bastante a disponibilidade de estar conosco aqui, para que ele possa, então, fazer suas considerações sobre esse primeiro eixo que nós estamos abordando aqui, a geopolítica pós-Covid, cooperação ou acirramento entre as nações. Por favor, Gilles, fique à vontade para dar início à sua fala. Bom, boa noite a todos e a todas. Infelizmente, estou tendo problemas cibernéticos aqui com minha internet. E liguei aqui meu 4G, então eu desativei meu vídeo para ficar mais banda. Eu queria agradecer o convite ao professor Marcelo, estender saudações ao professor Guedes, ao professor Borges. Bom, em 5 minutos, né, tentar entender aí sobre o ponto de vista geopolítico, quais são e quais serão essas direções a serem arrumadas pelos estados, né, a partir de um evento inesperado e catastrófico, como bem foi colocado aí pelo professor Borges. É uma tarefa que enseja tanto esforços em relação ao nível de análise, quanto em termos de política internacional comparada, né? E não por menos, esse é o mistério do NEP, e é para isso que estamos aqui, né? Então, o desafio é nos dado a todo momento, e eu começo dizendo que, apesar da atual cooperação técnica, né, estimulada pela busca da vacina contra o coronavírus e do papel central desempenhado aí pela OMS no nível internacional, pela OPAS no nível regional, mas sobretudo da OMS e o sistema ONU, em lançar diretrizes para mitigar os efeitos nefastos do novo coronavírus. Apesar disso tudo, dessa visão neoliberal institucionalista das RI, né, muito neocantiana, né, apesar disso tudo, eu percebo, me coaduno um pouco mais com a posição do professor Guedes, né, eu percebo que o acirramento entre as grandes potências, notadamente Estados Unidos e China, né, aqui, deverá dar o tom da geopolítica nesse mundo que a gente vai chamar aí de pós-Covid, né, ao tal ponto de já ser até chamado mesmo de nova Guerra Fria, inclusive pelo governo chinês. E eu justifico essa minha visão um pouco até não tão otimista assim das relações internacionais, mediante alguns exemplos que a gente vem observando ao longo do momento de combate à pandemia. Não só no pós-pandemia isso vai se acirrar, mas atualmente agora, concomitantemente ao combate à pandemia, isso tem sido bastante latente, né? Mas eu diria que o principal fator desse estado de coisas meio beligerante das RI é justamente o agravamento das relações, né? Inicialmente de cunho comercial, né, entre Estados Unidos e China, que transbordaram para suas respectivas políticas externas, e no caso estadunidense mais complicado ainda, porque isso é refletido em sua estratégia de segurança nacional, né, da administração Trump. E ambos têm caminhado para que a gente possa chamar, digamos assim, de movimentos securitizadores bastante latentes, né? A ponto de, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores chinês afirmar que os Estados Unidos foram infectados por um vírus político, né? Não só pelas falas diretas do presidente Trump, acusando a China, por exemplo, de plantar fake news sobre a origem do novo coronavírus, né, de sua ingerência na OMS, mas também pelas ações tomadas por Washington, né, no sentido de proibir a entrada de pessoas advindas da China, de colocar barreiras em relação à propriedade intelectual e sanções comerciais devido à questão da tecnologia 5G. E eu coloco algo mais interessante, é que na semana passada, né, os Estados Unidos resolveram pisar aí num calo bastante doloroso do ponto de vista geopolítico de Pequim, que é a ilha de Taiwan, né? Os Estados Unidos começaram quase finalizando já uma negociação, né, com a venda de 18 mísseis submarinos MK.48, né? Se a gente perceber que Taiwan e a China estão separados por menos de 200 quilômetros, isso vai incrementar em muito o poder naval da ilha, caso se concretize, né? E por falar ali do Mar do Sul da China, né, enquanto os Estados Unidos eles contavam só centenas de mortos pelo coronavírus, Pequim, ao mesmo tempo em que ajudava países europeus, né, abandonados pela União Europeia, o professor Borges estava lá nesse momento, lá na Espanha, a gente apontou isso, né, com equipamentos e profissionais de saúde, ele aproveitava para
projetar poder naval também no Mar do Sul da China, mediante o envio de porta-avião, de fragatas, destroyers e até navio de apoio, né? Enquanto, e até virou até uma visão um pouco simbólica, né? Enquanto isso, o porta-aviões estadunidense USS Theodore Roosevelt, né, teve que dar meia volta e atracar em Wuhan, né, devido à contaminação de quase 900 militares por Covid, né? Então, nem precisamos dizer o quão importante para o comércio internacional, do ponto de vista geopolítico mundial, né, é aquela rota marítima que conta ainda com parceiros estratégicos americanos, como o Vietnã e as Filipinas, né? Então, essa lista não taxativa, digamos assim, de eventos ao longo desse momento de combate ao coronavírus, me faz tender para uma visão geopolítica de um mundo pós-Covid, notadamente marcado pela competição de zonas de influência, né, dessas duas grandes potências, né, por sanções em entraves comerciais e tecnológicos e por manifestas projeções de poder de dissuasão militar, cada vez maior entre Estados Unidos e China. Na medida em que ambos buscam aí, ao mesmo tempo, como foi falado pelo professor Guedes, resolver suas próprias contradições internas, que são complexas e manifestam aí uma necessidade muito grande de análise de política pública de cada país, né? Em outras palavras, professor, finalizando, eu entendo que não exista essa guerra ao Covid, né, esse termo, né, de que tanto se vem falando, porque a lógica e a gramática da guerra, elas continuam inalteradas nesse momento, né, em que os países deveriam estar, e aí eu concordo, cooperando mais, mas nem sempre o que a gente vê é aquilo que gostaríamos que fosse, né, e a geopolítica é uma dessas lentes que nos ajudam a não nos deixar cegos. Ok, Gilles, muito obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria de relembrar aqueles que estão participando que eles podem me enviar perguntas via o chat, né? Já recebi aqui 2 perguntas. Vocês podem continuar enviando perguntas no chat, que eu vou aqui selecionando para que depois, durante a meia hora final do nosso encontro aqui, eu repasse essas perguntas oralmente aqui para todos os participantes. Bom, dando continuidade, nós vamos passar então para o segundo eixo da nossa discussão colocada hoje aqui, que é intitulado, esse segundo eixo, o papel das TIC, as tecnologias de informação, na mitigação da pandemia e o poder cibernético no pós-pandemia. Então, eu vou pedir para a gente fazer ao contrário agora, começar com o próprio Gilles e sair voltando, então, depois com o professor Ricardo Pós e depois com o professor Marcos Guedes. Então, Gilles, por favor, sinta-se à vontade para fazer as suas observações, considerações e reflexões sobre esse eixo que eu acabo de anunciar. Por favor, Gilles. Tá. Nesse segundo ponto, professor e demais colegas, eu queria trazer as discussões um pouco, assim, no primeiro momento, trazer o debate um pouco mais para a realidade brasileira. A gente falou um pouco de Estados Unidos e China, né, falar um pouco mais do Brasil, e em seguida estender esse debate mais para a área em que, nos últimos tempos, eu tenho redirecionado minhas pesquisas e estudos, que é justamente essa intersecção entre o poder cibernético e aeroespacial, tá? Então, para isso, eu trago também alguns exemplos da Força Aérea Brasileira, mas de antemão eu já saliento que eu não falo em nome dela, nem por ela, né, eu falo sim sobre ela e eu faço justamente por meio de informações ostensivas e facilmente encontradas em fontes abertas aí pela internet, tá? Então, por exemplo, no âmbito da chamada Operação Covid-19, né, encabeçada aí pelo Ministério da Defesa brasileiro, né, o Embraer KC-390, ele, né, que é o maior avião militar fabricado no Hemisfério Sul, né, ele já teve praticamente seu batismo de fogo ali, durante a pandemia, né, e que tem sido bastante utilizado, especialmente, né, no transporte logístico de materiais, equipamentos de saúde, desde álcool gel até levar ambulâncias inteiras para regiões do Amazonas. Tá? Então, especialmente na região norte, em que as TIC, aí, elas encontram vários desafios logísticos de toda envergadura. Eu falo isso com a convicção de quem já morou alguns anos lá na região da Amazônia Ocidental,
né? Eu atrelo ainda mais a importância desse poder aeroespacial brasileiro, no sentido de que o próprio satélite geoestacionário brasileiro está sendo utilizado de alguma forma ali para manter e distribuir uma comunicação estratégica para os órgãos que atuam de forma ad hoc, digamos assim, nesse combate ao coronavírus. Só que aí eu destaco que dentro da operação Covid-19, né, essa operação ela efetivou 10 comandos conjuntos, né, que já era algo que a própria Estratégia Nacional de Defesa despontava como imprescindível para uma melhor articulação entre as forças. Né? Mas aqui eu enfatizo justamente a ativação do Comando de Operações Aeroespaciais, né, que foi durante a Covid a necessidade de que esse comando ele surgisse, e que, consequentemente, ele vai ser, pelo menos dos que eu tenho acompanhado os noticiários, é o que vai ter o seu funcionamento permanente. Ou seja, implementará ainda mais o poder aeroespacial brasileiro nesse mundo pós-Covid. Tá? Já em relação ao poder cibernético pós-pandemia, eu apontaria aí para uma integração cada vez maior daquilo que a literatura, tanto militar quanto civil, vem chamando de guerra espacial, né? E também de weaponization do espaço sideral, ou seja, uma espécie de armamentização, digamos assim, do espaço exterior. Tá? Então é interessante notar que já no lançamento, para quem acompanhou aí nos últimos meses, né, o lançamento da US Space Force, enfim, aquele ramo, aquela força, digamos assim, singular, esse novo ramo das Forças Armadas Americanas, né, no ano passado, o Trump, durante o lançamento da US Space Force, o presidente americano ele salientou que tal criação ela estava centrada na lógica de superar o adversário chinês. Então, se antigamente a corrida espacial, o desejo de ir até a Lua, enfim, para mostrar quem estava à frente das tecnologias, era algo visto com menos militarização, a partir do momento em que o governo americano, a administração Trump, ele vincula isso à superação do inimigo chinês, do adversário chinês, está assim positivado na estratégia de segurança nacional, a gente tem percebido como o espaço está ganhando uma dimensão estratégica, geopolítica bastante interessante, né? E embora a gente tenha visto o lançamento tripulado da SpaceX no último final de semana, né, com fins de exploração comercial do espaço, né, a Space Force ela vem na esteira de desenvolver novas capacidades militares, né, de projeção de poder e dissuasão no espaço exterior, né, especialmente ali na órbita terrestre. Então, nesse sentido, né, eu diria que alguns estudos que apontam, por exemplo, para o uso de diversos tipos de satélites fabricados especificamente para interceptar comunicações de outros satélites, para poder se colidir com outros artefatos satelitais, né, os chamados aí satélites kamikazes, né, ou mesmo para carregar algum tipo de dispositivo de disparo. Né, mas, em todo caso, fora algumas visões até hollywoodianas, digamos assim, mas, em todo caso, é que, para que isso ocorra, é necessário o uso predominante do ambiente cibernético, né, do setor estratégico cibernético, né, seja tanto no sentido espaço-espaço, espaço-terra, terra-espaço. Então, proteger toda essa infraestrutura crítica de tecnologia de informação e comunicação, direcionada especificamente a ativos espaciais, tem sido, o tempo acabou aqui, mas só para complementar, tem sido justamente delegado à US Space Force. Tá? E no que se refere ao poder cibernético, né, isso engendrará, né, não apenas em questão de lidar com a segurança cibernética desses ativos, né, o desenvolvimento de sistemas espaciais, mas também compreender os limites e implicações jurídicas, daí a importância dos estudos de humanas, de ciências sociais, ciência política, de relações internacionais, do direito, né, mas também estratégica das ações tomadas nesse domínio, né, já visto que, por exemplo, se a gente pegar na seara jurídica, o Tratado do Espaço Sideral, da década de 60, ele proíbe o uso de armas de destruição em massa, num outro contexto, né, proíbe bases militares na Lua, em outro contexto, e aqui a gente abre uma nova corrida armamentista rumo ao espaço. Tá? Então, essa entrelação entre o poder cibernético e o poder espacial, eu creio que vai dar à tona aí nos próximos anos e está sendo marcado nesse momento de combate à Covid, professor. Ok, Gilles, muito obrigado pelas suas considerações. Eu vou passar então agora a palavra ao professor Ricardo Borges. Por favor, Ricardo, fique à vontade para dar início. Centrando no tema, o papel da TIC na mitigação da pandemia e o poder cibernético no pós-pandemia, acho que a primeira coisa que eu queria colocar é que quem está na frente no combate à Covid, né,
são os países que mais investem em tecnologia, né? São aqueles países em sua economia é mais complexa, né? São países que têm investido muito pesadamente nos últimos anos em tecnologia computacional e em inteligência artificial, né? Existe uma briga intensa, você tem milhares de laboratórios no mundo trabalhando em cima disso, você tem empresas como a IBM vendendo os seus pacotes de data science, computação, né? Servidores de inteligência em nuvem para vários laboratórios. Então, empresas como Microsoft, como Amazon, como Oracle, estão investindo pesado no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que permitam aos laboratórios fazer milhares de testes, né, ao mesmo tempo, para tentar diminuir o tempo de investigação de uma vacina, né? E só vacina não, medicamentos. Isso tem gerado conflitos bastante intensos. Eu lembro que algum tempo atrás, né, uma empresa americana, o apoio do governo americano tentou comprar um laboratório alemão que estava desenvolvendo tecnologia para vacina. Houve uma acusação do governo americano, FBI e CIA, de que hackers chineses invadiram, né, servidores e computadores de laboratórios americanos que estavam pesquisando sobre remédios e vacinas, né? Então, mesmo que você tenha outros, podemos chamar de a TIC, o poder computacional, ele seja algo que esteja evoluindo nos últimos 30 anos, mesmo o HIV não foi capaz de como é que eu vou dizer, de exigir que as empresas e laboratórios utilizassem uma capacidade gigantesca de processamento de computação para acelerar a construção de uma vacina ou de um medicamento. Levando isso para um outro aspecto. Você tem hoje o conceito de segurança, ele ampliou nos últimos tempos, né? E agora se fala muito em segurança sanitária, que é a ideia de que eu construa, né, um sistema, né, uma infraestrutura que me permita ser o mais independente possível na área sanitária. Não apenas em construir APIs ou ter medicamentos básicos, mas também em pesquisa. No caso europeu, se tinha primeiro as iniciativas individuais, Alemanha, França, Suíça. Agora você tem uma maior organicidade, laboratórios franceses, alemães e suíços trabalhando junto. Aí você vê pesadamente também outros atores, como os Estados Unidos, como eu falei, a China, Japão e Coreia. Todos eles utilizando boa parte da infraestrutura de computação de inteligência artificial para isso, né? A IBM está utilizando o Watson, que é o sistema de inteligência da IBM, para auxiliar vários laboratórios que concorrem todos ao mesmo tempo para tentar diminuir o tempo entre a procura e uma possível vacina testável em pessoas. Então, você tem hoje uma questão muito interessante, é como os estados estão tentando utilizar, ou os estados estão incentivando os seus laboratórios, incentivando suas empresas com financiamentos imensos no desenvolvimento de novas vacinas. No caso específico a OMS tentou permitir, né, que não houvesse patentes. Estados Unidos, Inglaterra e alguns países ficaram contra. Eles disseram que a gente pode até jogar o preço muito embaixo,
permitir outros laboratórios, mas a patente será nossa. Hoje, a disputa em tecnologias 5G, inteligência artificial, computação quântica, sistema de segurança, tem sido muito intensa. Essa briga, Estados Unidos, Huawei, governo inglês, né, não é uma briga apenas por questões de tecnologia de comunicação. Tecnologia de comunicação é fundamental para que você consiga fazer com que haja uma organicidade nas ações de pesquisa, desenvolvimento em todas as áreas. Os Estados Unidos estão fazendo o quê? Eles estão... primeiro foi o Japão que começou isso, né? Trazer empresas japonesas que estavam no continente chinês para o Japão. Depois foi a Coreia do Sul. Agora é o governo americano e está fazendo a mesma coisa. Já, inclusive, algumas empresas de Taiwan, né? Há uma empresa de Taiwan que é a principal fabricante de chips do mundo, fabrica chips da Samsung, Qualcomm, IBM, várias Apple. Vai fazer uma fábrica no Arizona. O governo inglês, num projeto chamado Projeto Defense, que é um projeto para tornar o país mais autônomo em termos de segurança sanitária e trazer algumas empresas de alta tecnologia inglesas que fabricam na China para fabricarem na Inglaterra. Um exemplo é o laboratório AMD, né? Que é um laboratório que fabrica, desenha na Inglaterra, fabrica na China. A ideia é trazer essas fábricas de volta para o território inglês, né? Então, você tem não é apenas uma disputa por fazer a vacina. É questão de status político, mas também tem a questão do desenvolvimento de tecnologias, né? Inclusive, é um ponto e vírgula nisso aí. Na discussão na Europa sobre os chamados novos eurobônus, chamados a todo tempo de Covid bônus, uma das perguntas que foi feita, inclusive de uma maneira bastante grosseira pelo primeiro-ministro, pelo ministro da Economia holandês, é por que esses países de novo quebraram? No caso, ele estava se referindo à Espanha e à Itália. E uma das possíveis hipóteses é a forte dependência desses países do turismo em detrimento de áreas de alta tecnologia e de indústria. O Gilles falou da tecnologia aeroespacial. Tecnologia cibernética, de comunicação de 5, 6G, já tem empresas trabalhando com tecnologia 6G, é tudo interligado. Por quê? Porque quem tem capacidade de computação, quem tem pesquisadores, né, que tem uma economia complexa, que exporta tecnologia, serviço, hoje está na vanguarda da produção dos medicamentos e de vacinas contra o Covid. Bom, Marcelo, é isso que eu teria que falar. Ok, Ricardo, muito obrigado. Passar a palavra agora ao professor Guedes, então, para que ele também possa tecer seus comentários a respeito do papel das TIC na mitigação da pandemia e o poder cibernético no pós-pandemia. Por favor, professor Guedes. Bem, para complementar o que meus colegas falaram, eu acho que a pandemia pegou as pessoas um pouco de surpresa, principalmente a área científica. Eu acho que 6 meses depois do início do vírus, em existir um remédio, tá? E não existir perspectiva de que nós tenhamos uma vacina até o próximo ano, talvez a gente nunca venha a ter uma vacina, isso coloca muito em xeque a capacidade tecnológica na área de saúde. Afinal, se nós sabemos que esses problemas são problemas que nós vamos enfrentar
nesse século, nós devemos ter investimentos para isso. E aí eu volto um pouco para o que eu acho que Gils falou, é que mesmo nos países mais desenvolvidos, se você compara, por exemplo, investimentos na área de defesa e na área de tecnologia em setores importantes como de remédios, você vai ver que ainda existe uma distância muito grande. Eu acho que a tecnologia da informação, não só a tecnologia da informação, mas toda a ciência, ela precisa ser recolocada após essa crise da pandemia num novo patamar mais objetivo, com mais resultados, para que a gente possa saber que existe uma base de estabilidade para que a sociedade, como nós conhecemos e como nós a temos hoje, possa se desenvolver. Eu vou dar só um exemplo, que é a questão dos mecanismos de vigilância e controle. Nos últimos 15 anos, houve um desenvolvimento muito grande de mecanismos de vigilância e controle. E um debate surgiu muito intenso sobre o uso desses mecanismos, desses aplicativos, desses programas, de mecanismos que envolvem inteligência artificial sobre a população. Desde o caso Snowden, por exemplo, a gente ficou sabendo que a população dos Estados Unidos toda é espionada por setores governamentais, assim como o governo brasileiro, o governo alemão, etc. Quer dizer, a tecnologia da informação, como qualquer outra tecnologia, como a tecnologia nuclear também, ela traz benefícios, mas se a sociedade, se a política não sabe lidar com o aspecto sombrio e negativo dessas tecnologias, não age de uma maneira que crie mecanismos de regulação, essas tecnologias podem acabar se voltando contra a sociedade. Um exemplo de um uso muito interessante, muito útil, esses programas que estão no celular para identificar áreas da cidade onde existem pessoas mais doentes do vírus, etc., etc., sem identificar o indivíduo. Eu acho que isso é extremamente útil. A tecnologia da informação é muito útil e agora ela vai ser mais acelerada ainda. Na medicina já existia estrutura para o atendimento médico, mas por razões políticas também isso não foi levado adiante. Na educação, é fundamental a combinação dessa tecnologia com a educação presencial. Essa tecnologia jamais vai conseguir superar o corpo, a conversa, a convivência de ideias e de debate entre os jovens, entre os cientistas, etc. Mas essa tecnologia pode criar mecanismos de suporte e de apoio para ampliar esse tipo de atividade, na área de educação e na área de pesquisa. Mas a gente fica hoje ainda com essa preocupação. Voltando para a questão da pergunta anterior, cooperação ou conflito, há uma percepção grande das superpotências que a superioridade tecnológica garante a hegemonia. E na medida em que há uma insistência em investir e tornar essa tecnologia instrumento de segredo, de espionagem, de controle de outros, ela deixa de servir a população, até mesmo a sua população, para servir a poucos e para corromper, de certa forma, as estruturas democráticas que já existem. Eu acho que essa é talvez a principal questão que nós deveremos discutir nos próximos anos associada à questão de tecnologia de informação. Ok, Guedes. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Nós vamos, então, agora dar entrada na nossa discussão no último eixo que foi proposto aqui, que é a ideia de defesa e mobilização nacional.
Por razões técnicas, o professor Gilles me pediu para dar início, que ele está com receio que a conexão dele conosco caia, né? Então, a minha ideia inicial era agora recomeçar com o professor Guedes e voltar, mas o professor Gilles pediu por razões técnicas para fazer a intervenção dele. Então, eu vou pedir ao professor Gilles que inicie, e depois, então, a gente volta para o professor Ricardo Borges e volta para o professor Guedes. Deixa o professor Guedes por último, porque eu gostaria justamente que nesse último bloco que eles terão, o professor Guedes, então, comentasse um pouco sobre o livro dele, que tem a ver com esse último eixo, tem a ver na medida em que esse último eixo fala sobre mobilização nacional, e o professor Guedes coordenou, né, uma obra, um livro, foi lançado ontem, chamado Defesa, Segurança Cibernética e Mobilização Nacional. Então, a gente começa com o professor Gilles, depois o professor Borges, por fim o professor Guedes, a quem eu peço, repito, que na sua fala comente um pouco sobre o lançamento desse livro. Professor Gilles, fique à vontade para dar início às suas considerações. Boa noite, professor. Vou tentar ligar o vídeo aqui, esperar que meu 4G consiga dar conta do recado, né? Em relação a essa ideia de defesa e mobilização nacional, certamente, se a gente for pegar aí o histórico recente, né, os principais estados que conseguiram tirar lições valiosas, digamos assim, né, apesar de todo o sofrimento que a Covid tem engendrado, mas eu acredito que a China foi justamente um desses grandes players que conseguiu tirar vantagens em termos de, assim, analisando uma ótica de estudo de defesa e de mobilização nacional, né. Não por menos, na semana passada, quem acompanhou aí, o presidente chinês, o Xi Jinping, ele afirmou que, enfim, suas forças armadas deveriam explorar cada vez mais, né, novas formas de treinamento e de combate, inclusive em momentos de pandemia, né, já demonstrando como esses novos ares vão ser incorporados, sim, à arte da guerra, tá? Inclusive, no contexto em que os órgãos de segurança nacional da China, eles foram fortemente mobilizados para evitar, né, a circulação do patógeno e, ao mesmo tempo, retomar a fase de normalidade, né, pré-pandemia, né, coisa que a gente sabe que vai ser tão impactante que praticamente será impossível, tá? E aí eu destacaria aqui algumas ferramentas utilizadas pelo exército chinês, né, de tecnologias disruptivas, uso de drone, sensoriamento remoto, reconhecimento facial com uso de inteligência artificial, tá? Tudo isso vai ser pensado a partir de agora, não só nos contextos clássicos de guerra, né, de combate bélico, mas eu também percebo que será uma nova tona nos estudos estratégicos de ciências militares, aperfeiçoar o modus operandi de se fazer a guerra a partir de um contexto mais de guerra biológica. Tá? Se antigamente a guerra cibernética jogou um componente importante nos estudos estratégicos, acredito que esse papel com o Covid vai ser bastante interessante de se ver, né? Pelo menos nos estudos de guerra, nos estudos prospectivos, esperamos assim. Mas eu deixo aqui claro que nenhum Estado, né, analisando esse histórico, nenhum Estado conseguiu realizar, durante o combate ao Covid, o que poderíamos chamar de mobilização nacional estrito. Tem ao seu dispor, né, para combater até a morte, né, um inimigo externo, né, e mobilizando para isso todos os poderes que a sociedade, né, enfim, os recursos humanos, os recursos tecnológicos, a tríplice hélice tem a dispor, né. Então, mais uma vez, eu coaduno no sentido de que falar de guerra ao Covid não cabe aqui, né, mas estudar a mobilização nacional exige um esforço de análise de cenários, né, que no caso, que esse momento chegue, e a gente espera que isso não ocorra, né, é verdade, né, não só os órgãos ligados à defesa nacional, né, ao poder militar, eles estejam preparados, mas também a sociedade saiba como reagir e qual o seu papel dentro dessa visão mais, digamos assim, funcionalista da guerra, né, colocando todos os esforços aí de guerra a serviço da sociedade. Então, por isso que é fundamental que a academia civil, ela ajude por meio das pesquisas e publicações, como o professor Guedes vai falar mais da frente do livro organizado por ele, né? Isso tudo vem no anseio de que a defesa, entendida nessa perspectiva de análise de política pública, ela é uma política pública, né? E como tal, ela precisa ser
debatida por toda a sociedade. Então, a mobilização nacional, a gente percebe que é um desses subtemas do estudo de defesa que está um pouco relegado, dada a sua importância, né? E o momento de combate ao coronavírus nos demonstra como a gente precisa, de fato, melhorar a nossa logística se a gente quiser manter resilientes as nossas infraestruturas críticas, por exemplo. Tá? Mas não só a China, como também o Brasil, também elevou a importância das questões de biossegurança, né? Como conhecemos aí pela sigla DQBRN, né? Defesa química, biológica, radioativa e nuclear, a um outro patamar. Tá? Exemplo disso é que, há poucos dias, a própria CAPES, e isso é muito interessante para quem estuda defesa aqui no Brasil, a CAPES soltou uma nota informando que ela, conjuntamente com o MD, iriam impulsionar algumas bolsas de pesquisa nos 3 setores estratégicos, aqueles elencados lá na Estratégia Nacional de Defesa. E aí, que é o mais interessante, é que ela incluiu, do meu ponto de vista, digamos assim, uma espécie de 4º setor, que é o setor de biossegurança. Né? Então, a Covid ela vem para impactar os estudos de defesa, mais especificamente trazer um elemento novo para que a gente possa estudar aí a mobilização nacional. E no sentido de que, para complementar o conceito de segurança fornecido pela doutrina de operações conjuntas do MD, né, que atrela a percepção da existência de ameaças que eventualmente possam vir a transformar-se em agressões, né, a mobilização nacional tem um componente também no sentido sentimental da coisa, né, a percepção da ameaça, né, já que positivadamente se fala em agressão exterior, mas com o mundo, como já foi falado aqui, em constante modificação, o papel das TICs, da globalização, as relações sociais, políticas, econômicas, internacionais, enfim, elas têm sido jogadas em certa medida para o ambiente cibernético. Novas ameaças têm sido agregadas a essa visão de que o Brasil pode sofrer uma agressão externa. Não imaginar apenas uma agressão externa no sentido de tropas inimigas entrando no território brasileiro ou coisa do tipo, mas pensando também em termos de QBRN e, por que não, de ameaças cibernéticas. Então, eu vejo a questão da mobilização nacional dentro dos estudos de defesa muito atrelado com a importância da inteligência cibernética. Essa atividade de Estado imprescindível para que a gente possa perceber como as ameaças em relação ao Brasil se dão e, uma vez que elas já existem, maneiras de mitigá-la. Então, a inteligência cibernética ela ajudaria muito a lançar luz sobre essas novas perspectivas, esses novos estudos de mobilização nacional. Ok, Gilles, muito obrigado. Eu vou passar imediatamente, então, a palavra ao professor Ricardo Borges. Continuamos nesse eixo, a ideia de defesa e mobilização nacional. Por favor, professor Ricardo Borges. Né? Bom, quando vários países começaram a ver o tamanho da crise, eles começaram a utilizar legislações que se assemelham muito às legislações da Segunda Guerra Mundial, né? Em termos de mobilizar suas forças de segurança para garantir não só políticas de isolamento social, como no caso que teve na Europa, no caso da Espanha, que teve a utilização do exército como força de segurança. Inclusive com uma questão política interna muito séria. Tanto que as últimas duas regiões onde o exército entrou foram a região Basca e Catalunha. Alguns países, como a China, foram capazes de mobilizar as Forças Armadas e suas forças de segurança de forma bastante eficiente para conseguir fazer com que as políticas de isolamento social e quarentena fossem utilizadas de maneira draconiana. Outra coisa, a utilização do aparato industrial para produzir EPIs e respiradores. Você começou a ver nos Estados Unidos primeiro, na Inglaterra, algo que assemelhou-se muito ao que foi feito na Segunda Guerra Mundial.
quando as indústrias começaram a mudar suas plantas para fabricar equipamentos de larga escala, né, contra equipamentos de EPI, medicamentos. Eu me lembro de algumas fábricas europeias ligadas às Forças Armadas que estavam fabricando uma quantidade gigantesca de paracetamol, né, cloriquina e outros medicamentos, né, que estavam sendo demandados naquele momento. A legislação de mobilização nacional, ela tem uma grande vantagem porque ela permite você planejar e tornar orgânico todas as ações contra uma pandemia. Então, você pega os países unitários, como é o caso da França, isso foi mais fácil. Países com federais depende muito de como era a relação entre o governo central e os governos estaduais. No caso da Espanha, é um país quase federado ou semi-federado, com questões regionais muito intensas, em que o governo começou a colocar o Exército e a Polícia Nacional nas ruas para patrulhar, olhando muito os conflitos internos. Há uma discussão se os países autoritários têm sido mais capazes do que os democráticos de implementar suas políticas. Aparentemente, você tem alguns casos, como a China, que parece que sim, né? Acho que você pega outros como Irã, Turquia, Rússia, aparentemente não. Então, ser democrático ou não ser democrático não parece ser uma variável interveniente nesse processo. A utilização das Forças Armadas contra as pandemias tem sido um instrumento generalizado, especialmente na parte de logística, né? Mas você tem várias situações de várias marinhas, especialmente, que têm tido seus navios retornando às suas bases por questão de contaminação. Gilson falou da Marinha Americana, mas a Marinha Francesa também teve que parar o Charles de Gaulle e alguns outros navios, né, com medo de que a pandemia ou que o vírus se espalhasse pela tripulação inteira, né? Os russos, quando foram auxiliar os italianos, mandaram batalhões de guerra biológica, né? E os batalhões de guerra biológica estavam literalmente lavando as ruas, né, da Lombardia. Não cheguei a ver isso com intensidade em outros países, né? Mas a utilização da legislação de mobilização nacional, no nosso caso, teria sido interessante para dar maior organicidade às ações entre o governo federal e os governos estaduais, né? Nos Estados Unidos também é muito complicado, porque normalmente a legislação de mobilização nacional se usa em situação de guerra. Nós não estamos numa guerra oficialmente, mas muitos países utilizaram legislações, né, tão importantes quanto para permitir que seus governos mobilizassem suas forças armadas, suas polícias e parte da indústria, né, contra a crise provocada pela Covid. Em alguns casos, como o caso da Alemanha, foi de uma eficiência ímpar, né? É muito interessante como a Alemanha foi capaz de mobilizar toda a sua infraestrutura, sua indústria, suas forças armadas, e talvez isso seja uma das respostas pela baixíssima letalidade do vírus dentro da Alemanha, né? E depois disso, obviamente, a Alemanha começou a auxiliar alguns países, França, Itália e Espanha.
Se algum país democrático demonstrou um altíssimo grau de eficiência nisso aí, eu destacaria Israel e a Alemanha. E mais claramente o Covid hoje se tornou um problema para muitas Forças Armadas. Por quê? Porque seus efetivos, muitos deles são fortemente atingidos pela pandemia. Bom, Marcelo, isso é o que teria para colocar, tá certo? Ok, Ricardo, muito obrigado. Eu vou então passar a palavra ao professor Marcos Guedes, para que ele possa igualmente fazer as suas considerações, pedindo novamente ao professor Guedes que nos fale um pouco sobre o livro que ele lançou ontem, Defesa, Segurança Cibernética e Mobilização Nacional. Por favor, professor Guedes. Muito obrigado, Marcelo. Esse é se eu não me engano, o quinto livro, o quinto volume dessa coleção chamada Defesa e Fronteiras Virtuais, que é uma coleção que nós já publicamos há alguns anos, e todos os seus números eles tratam de um tema associado à questão de tecnologia, a questão de tecnologia de ponta e áreas que tratam de segurança e de defesa. As coletâneas também, eu procuro sempre combinar autores de especialistas já, doutores, professores, como professor Borges, professor Gils, com jovens doutorandos e mestrandos que pesquisam a temática e com professores de outras universidades do Brasil e do exterior. Eu acho que a ideia desse trabalho, aí eu já estou me referindo ao Defesa e Mobilização Nacional, é chamar a atenção para esse aspecto que o professor Gils falou. Nós vivemos num novo mundo, onde a tecnologia de informação e a cibernética tendem a cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Outro dia eu falei sobre a tecnologia nuclear, que revolucionou os anos 40 e 50, mas a tecnologia nuclear não estava presente no dia a dia dos indivíduos. Não? Hoje não, a tecnologia ela é unificadora. Cada vez nós somos imersos em produtos desses processos tecnológicos em evolução. E certamente eu acho que isso implica numa mudança do comportamento e das estruturas sociais dominantes e arcaicas que nós temos no planeta todo. Acho que para poder evoluir em direção a essa cooperação maior a nível global e para que a humanidade como um todo tire benefícios máximos dessas tecnologias, a gente precisa também se adaptar, regulando ela de um lado em termos que evite os seus aspectos negativos venham destruir a democracia, por exemplo, e, de outro lado, tentar adaptar elas e educar os jovens. Quer dizer, o livro trata de vários temas que eu entendo que são importantes. Por exemplo, sobre a educação. A gente olha a tecnologia de informação e a cibernética como uma nova linguagem que todos os jovens precisam aprender na escola. Inclusive, eles precisam incorporar conhecimento para se defenderem do abuso via os instrumentos tecnológicos que nós usamos. Isso não é feito, eu acho que não é feito em lugar nenhum do mundo. Não é? Na área de defesa, propriamente dito, quando nós entramos num período em que não se declara mais guerra, não se vê como provável aquele conflito tradicional de tropas do século XIX. Hoje, o conflito ele se dá num nível que envolve a sociedade, a cultura e outras dimensões que a gente entendia que não fazia parte do mundo do conflito entre as nações e entre os interesses. É importante também que, quando os Estados modernos pensam em defesa, em segurança, eles levam em consideração que
a defesa e a segurança têm um objetivo único, final, que é a democracia, o indivíduo, a liberdade, a capacidade de evolução dessa sociedade. E que essa sociedade tem que entender isso e se incorporar a isso. O livro, primeiro, tem uma parte histórica que mostra como era a mobilização nacional no século passado, e depois uma série de colegas e de autores discutem em vários capítulos aspectos dessas novas tendências. O livro nós íamos lançar no encontro da Associação Brasileira de Ciência Política e da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Mas como não houve encontro, foi adiado para o próximo ano em função do Covid, se fez necessário disponibilizar o PDF online. Eu vou mostrar a vocês aqui onde vocês podem baixar. É no site da nossa rede CTI-DC. Lá vocês vão encontrar não só o livro, mas outro material discutindo a pandemia, tecnologia, inteligência artificial, etc., produzido pelos pesquisadores do nosso grupo de pesquisa do CNPq, que trata do tema. Esse projeto, é importante frisar isso, Marcelo, é financiado pelo Ministério da Defesa, pela CAPES, pelo CNPq e pelo Instituto Pandiacalógeras também, e eu entendo que nós, como pesquisadores da academia, estamos cumprindo nossa obrigação de provocar, de trazer novas ideias, novas perspectivas e esperar que as nações, não é, frente a essa crise que nós discutimos no início, estejam à altura de se readaptarem, se redefinirem dentro dos seus princípios mais elevados declarados, para que a gente possa, para que essas jovens gerações que estão nascendo no século XXI possam ter uma certa estabilidade de progredirem, viverem esse século como nós, de certa forma, vivemos o século passado, e que nós não sejamos jogados em conflitos, em guerras que tragam uma situação bem pior do que essa que nós já vivemos com a pandemia. Eu acho que basicamente é isso. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você deu de estar aqui com meus nobres colegas conversando e de falar um pouco sobre essa publicação. Professor Guedes, muito obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria de parabenizá-lo por esse feito, né, vamos dizer assim, essa tendência cristalizadora que você tem exercido, coordenando várias obras aí, reunindo, como você bem pontuou, várias categorias de professores mais sêniores, professores mais jovens, estudantes, colegas de outras instituições aqui do Brasil, colegas do exterior. Então, eu acho que é um papel muito importante para o desenvolvimento dessa área de segurança e defesa dentro da sub-área de relações internacionais aqui no Brasil. Nós temos 5, 6 perguntas, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês. São 19h22, o nosso horizonte temporal inicial era 19h30, mas nós tivemos alguns pequenos problemas técnicos no início, e então a gente pode ultrapassar um pouquinho, 5, 6, 7 minutos, o horário das 19h30. Eu vou fazer as 6 perguntas e vocês respondam as 6 se quiserem, tá? Mas respondam de forma breve, porque senão não vai ter tempo para que os 3 respondam tudo, né? Então você fica a critério, se responder 2 ou 3 com um pouquinho mais de tempo, né? Senão responde a todas com menos tempo, tá? Repito, são 19h23, então o tempo de resposta para vocês teria que ser em torno de, no máximo 5 minutos. Eu peço que vocês cronometrem aí, porque senão a gente extrapola de muito o tempo inicialmente previsto, tá? Que questões são essas? Então, eu vou ler aqui as questões em ordem cronológica que foram feitas, tá? A primeira delas é do José Sinésio Pontes Júnior, que diz o seguinte: gostaria que os professores comentassem um pouco sobre a iniciativa unilateral dos Estados Unidos em sair da OMS
nesse momento de pandemia. Essa atitude é simbólica ou tem efeitos práticos? Então, essa é a primeira pergunta, a pergunta do José Sinésio. A segunda pergunta é do Luiz Henrique, que diz o seguinte: como o Brasil pode sair mais fortalecido diante do acirramento entre China e Estados Unidos? A disputa ideológico-econômica é um mal necessário? Então, essa é a pergunta do Luiz Henrique. Tá? A terceira pergunta é da Ana Carolina de Oliveira Assis, que diz o seguinte: as pandemias anteriores ocorreram próximo a momentos de guerras e a locomoção de soldados contribuiu para a disseminação das doenças. Nos dias atuais, não temos uma guerra da mesma proporção, mas existe a presença de soldados dos países em regiões diferentes. Os senhores acreditam que a questão de segurança sanitária poderá contribuir para a mudança no emprego de tropas, do qual os governos vão substituir o fator presença pelo fator tecnologia para a condução de operações? A quarta pergunta é mais um comentário, né? Talvez vocês possam, se quiserem, reagir a esse comentário. É da Cristina França. O sigilo dos dados, o controle do cidadão sobre eles é questão democrática. Tenho lido Morozov e Bria sobre o tema das cidades inteligentes e precisamos entender muito bem potencialidades e limites. A quinta pergunta é da Natália Bittencourt. Os senhores acreditam que o uso das técnicas que servem para o bem e para o mal, monitoramento, criados em nome da segurança no pós-pandemia, em armamento no espaço cibernético, o que seria possível para frear o crescente ambiente de tensão entre os Estados nesse meio anárquico? Dissuasão é possível? Então, essas são as 5 questões. E aí eu vou começar com o professor Marcos Guedes, depois o professor Borges e depois o professor Gilles. Lembrando, então, por gentileza, que não ultrapassem de forma alguma os 5 minutos aí da resposta de vocês, para a gente não ultrapassar de muito o tempo inicialmente previsto. Por favor, Marcos Guedes. Marcelo, muito obrigado. Eu quero agradecer. Eu conheço alguns dos formuladores das perguntas muito bem colocadas, mostram o interesse e a preocupação com a questão. Sem dúvida, algumas delas sobre a questão dos Estados Unidos, Brasil frente à China, etc., seria objeto de um outro debate. Não é? Eu vou tentar, eu não diria nem responder, mas dar uma opinião sobre 2 ou 3 delas. A Ana, nossa querida pesquisadora Ana, do nosso programa, ela está certa que, se na época da Primeira Guerra o movimento de soldados levou à pandemia, ela não deve esquecer que hoje o movimento de soldados é o turismo, né? Do qual depende uma parte importante da economia mundial, principalmente das grandes potências. E isso eu acho que é um fator que vai forçar na direção mais da cooperação. Mesmo os Estados Unidos, a boa parte da indústria do entretenimento norte-americano depende do sistema global, da abertura, do turismo, etc. Bem, a professora Cristina falou sobre o sigilo dos dados e cidade. Eu acho que ela queria fazer uma referência, talvez, à questão de quem controla esses dados. Cidade inteligente, edifício inteligente, ter alguém por trás dessa inteligência. Não é? O ideal seria cidade com inteligência democrática, edifício com inteligência democrática. Se a senhora fosse candidata a vereadora, a prefeita, está aí uma ideia que a senhora poderia levar para a sua cidade, para a sua campanha. Tá? Veja, a última questão sobre Natália Bittencourt fala sobre frear tensões entre estados.
Eu acho, Natália, que como o Covid, quando o Covid surgiu, se falou muito, olha, quem está sob o controle é o Covid. Nós somos variáveis dependentes. O Covid é a variável independente, certo? Eu acho que as crises, elas também elas dão início a processos sobre os quais nós temos grande dificuldade de ter controle ou de ter interferência. Quer dizer, ninguém imaginava a crise que os Estados Unidos está passando hoje, não é, com a retomada dos conflitos associados à questão racial, com um presidente que expulsa e proíbe pessoas de migrarem para o país cujo discurso histórico, cuja tradição histórica foi baseada na democracia liberal e na ideia de imigração. Quer dizer, eu acho que ter controle sobre isso é quase que impossível. Há uma dinâmica no processo de crise. Obviamente, os atores vão ter a capacidade de puxar da direção da cooperação e outros puxarem na direção do conflito. Isso vai depender muito da habilidade dos atores. Mas há uma dinâmica nessa crise sobre a qual nós não temos controle e que implica que nós não sabemos o que vai acontecer. E aí eu quero só finalizar falando sobre essa questão Brasil, Estados Unidos e China. Eu acho que, olhando do Brasil, a gente tem uma ideia que nós temos uma capacidade grande de intervenção. Eu entendo que não. Eu acho que, historicamente, o Brasil sempre teve uma capacidade muito limitada. Ele sempre teve que se alinhar com grandes potências desde a época colonial. Não é? E apesar do Brasil, a partir de Juscelino Kubitschek, dos anos 80, ter desenvolvido um processo que gerou uma maior independência frente às potências europeias e frente aos Estados Unidos, hoje nós ainda somos quase que um peão nessa disputa entre as grandes potências. Quer dizer, o que vai mostrar a nossa competência ou não é a capacidade de a gente conseguir unificar um discurso político para propor uma saída e uma postura que crie benefícios frente a esse conflito entre China e Estados Unidos e que não deixe o Brasil virar um foco desse conflito. Lembre-se que na Guerra Fria, a Ásia, o Vietnã, por exemplo, se tornou um foco desse conflito. E as grandes potências travam suas guerras frias no solo dos países do terceiro mundo. Isso pode voltar a acontecer. E que eu espero e eu torço para que as lideranças políticas brasileiras e a elite brasileira perceba que é necessário buscar um caminho que nos deixe um pouco fora desse conflito e que traga benefícios para a gente. Eu acho que isso é muito difícil. Nós estamos vivendo, na minha opinião, no momento ainda inicial dessa grande crise global. Eu queria pedir a Marcelo para fazer a propaganda da minha tese de doutorado, que eu publiquei há uns 3 anos atrás, chamada Comunismo e Stalinismo no Brasil, que trata da crise dos anos 20 e 30 e como o Brasil se colocou dentro dessa crise. Na minha opinião, nós estamos vivendo algo semelhante. Naquela época era a União Soviética e Estados Unidos e a Alemanha em disputa por interesses no Brasil. Hoje, essa disputa se dá muito entre a questão da China e de algumas potências europeias, como Rússia e Estados Unidos. Vamos torcer. Eu acho que cabe a nós, como cientistas, publicar e trazer ideias como as que estão nesse livro que nós estamos lançando, que, quem sabe, ajudem ao país a amadurecer e conseguir sair dessa crise como um país vitorioso. Como, por exemplo, eu acho que a Alemanha está saindo muito bem. Talvez a Alemanha seja, mais do que a China, a potência que, nos próximos 10 ou 15 anos, saia com uma melhor posição
a nível internacional desse período de transição. Eu acho que era isso, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo programa e um abraço para todos os nossos colegas. Muito obrigado, professor Guedes. Eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Ricardo Bosch. Por favor, professor. Bom, vou tentar ser o mais breve possível. Acho que a primeira coisa é o seguinte, os Estados Unidos saindo da OMS, qual o impacto? Bom, o impacto primeiro é financeiro. A OMS vai perder quase 1/4 dos seus recursos. Isso será viável a longo prazo? Não sei, né? Se você for pegarmos o caso da Unesco, os Estados Unidos saiu, a Unesco perdeu boa parte, 20%, pouco mais dos seus recursos, e nunca mais voltou, e ninguém colocou dinheiro a mais. Colocaram um pouquinho, mas nada que cobrisse. O maior problema dos Estados Unidos é a questão da situação de pandemia, né? Fica muito mal na foto, mas como o diretor da OMS foi ministro das Relações Exteriores da Etiópia, e a Etiópia tem relações muito fortes com a China, a Etiópia é muito dependente da China para quase tudo, né? Há um questionamento até onde ele agiu de maneira profissional como médico, até onde ele agiu como político. A consequência eu não sei. Brasil, no meio dessa briga, ela não ganha de jeito nenhum. Né? É briga de cachorro grande. O Brasil não ganha. Né? O Brasil hoje saiu no Valor Econômico e um relatório da CNI tem recebido vários bloqueios nas suas exportações. O país que mais tem colocado barreiras hoje é a China, depois a Argentina. Né? Por que a China está colocando barreiras? Para proteger seu mercado. Então, não é um caminho, não tem como você dizer, vamos ganhar ou perder. Depende do que você chama de ganhar e perder. Talvez ganhe alguma coisa e perca em outras. Se fala muito da questão do 5G chinês, mas não é só a China que fabrica 5G. Você tem outros fabricantes. Você tem a Samsung, você tem a Nokia, tem a Ericsson. Né? A única vantagem do produto chinês é mais barato. A compensação é um pouco mais lento do que o padrão europeu, Nokia e Ericsson. Né? E muito inferior ao padrão sul-coreano. Né? Depois, cidade inteligente. Guedes falou um pouco dos computadores, que controla os computadores. É uma brincadeira que é o seguinte: o que é nuvem? Nuvem é um computador de uma outra pessoa. Quando você coloca suas fotos numa nuvem, você está colocando as suas fotos do computador de uma outra pessoa, de uma empresa, né, que vende serviço. Você não tem, obviamente, nenhuma cidade que você pode chamar de completamente inteligente. Isso é um processo. Algumas serão mais inteligentes do que outras. É um processo longo. Né? Há uma questão de democracia inserida? Sim. Mas a gente não tem a menor ideia do como isso vai ir para frente. A Ana falou da questão das tropas. Ana, eu vi, não outra pessoa não, eu vi drone na Espanha patrulhando rua. Não foi uma pessoa que me disse que viu, eu vi. Eu estava no apartamento, olhei para cima, ouvi um barulho e vi um drone patrulhando na rua. E não vi o drone patrulhando na rua uma única vez, eu vi várias vezes. Eu vi vários dias seguidos drone patrulhando rua. Né? Então, o processo de robotização das guerras, ele independe da pandemia. Talvez a pandemia, ela acentue. Eu posso usar dois casos. Por exemplo, a ideia da Marinha Americana
de construir lanchas de patrulha completamente autônomas. Então, tem um projeto de você construir alguns tipos de lanchas de patrulha, são completamente autônomas, armadas, mas autônomas. Ou, no caso da Marinha Alemã, que faz uma fragata de 6 mil toneladas, que é tão automatizada que ela tem menos marinheiros do que as nossas. Que são de 3.500. Né? Eu sei que falar de outras centenas de iniciativas, todas elas buscando, em algum grau, a robotização da guerra. Né? E aí, por fim, assim, Viviane, né? Eu acho, Viviane, que você não tem como frear isso aí. Né? Quando é que isso vai frear? Quando os atores começarem a ver que os custos, né, de desenvolvimento desse tipo de armamento, o custo de um conflito é tão grande que nenhum deles ganha. Né? Eu sempre gosto de utilizar como exemplo para os meus alunos por que não teve guerra nuclear o filme do Doutor Fantástico. Né? E eu diria o seguinte, a militarização do espaço vai ocorrer? Vai. Há uma comédia, inclusive, na Netflix, sobre isso. Né? Acho que State Force, ou Space Force. Né? Que vai fazer com que os países negociem o custo político disso, o custo econômico e a possibilidade de conflito. Né? Dissuasão é possível? Acho muito difícil. Né? Permite que os contendores, todos eles têm armas nucleares. Né? Uma coisa é ter, outra coisa é usar. É verdade. Mas eu acho que muito disso aí é retórica. Há alguns pontos que podem levar a um conflito mais grave. Tem Taiwan. Né? O que a China fez agora com Hong Kong, rasgando os acordos que fez com a Inglaterra, e os acordos que havia com a Inglaterra dava a Hong Kong uma liberdade igual ao status que ele tinha antes de retornar ao domínio chinês, de 50 anos. Né? Em metade do tempo, a China foi lá, rasgou os acordos que tinha feito com a Inglaterra, utilizou uma legislação draconiana. Então, tem aquela ideia de um país, dois sistemas, foi para o lixo. Então, para Taiwan, isso é um aviso muito forte de que não tem como negociar com Pequim. E Pequim colocou no papel que se Taiwan se torna independente, vai ter guerra. Tá? Taiwan se tornar independente, eu acho que vai. Né? Bom, é isso tudo que eu tinha para dizer. Né? Marcelo? Volta, Marcelo. Ok, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Vou passar para Gils. Vou pedir para a Gils ser breve, porque nós estamos bem adiantados aí no tempo, Gils. Então, por favor, poder de síntese aí. Pode ficar à vontade. Bom, a guisa de agradecimento, de encerramento das palavras, vou pegar aqui apenas só pincelar duas perguntas feitas aí, uma pela Ana, em relação ao uso de tropas, né, se o fator presença será substituído pelo tecnológico. É que a gente percebe que, logicamente, nenhum país ele vai abdicar de ter fisicamente presença em algum país que ele considera zona de influência, né, ou países satélites. Eu vejo um pouco mais trazendo aqui para o entorno estratégico brasileiro, se a gente pega a Venezuela e suas diversas crises propícias para atuação mais sistemática, digamos assim, do ponto de vista geopolítica de Rússia e China, né? Semana passada, uma tropa especializada do exército americano desembarcou na Colômbia, enfim, sob o pretexto de auxiliar o governo colombiano, as suas armadas colombianas, para o combate ao narcotráfico. Mas Colômbia e Venezuela são ali vizinhos, né, países fronteiriços. Então, até que ponto os países hoje eles vão abdicar de ter presença física em outros? O que eu percebo é que, do ponto de vista do poder aeroespacial, né, se a gente traz a questão
das operações de paz da ONU, enfim, nós temos literalmente diversas tropas de diversos países espalhados por todo o mundo, né? Mas se a gente pega se aplica alguns princípios de direito internacional dos conflitos armados, né, o direito humanitário, por exemplo, a gente vai perceber que o poder aeroespacial, trazendo logicamente para a minha seara, ele está muito latente, no sentido de que ele coloca o princípio da distinção, que é um dos princípios mais utilizados nesse mote, né? Ele coloca o princípio da distinção, que é que os ataques militares eles têm que ser estritamente nos objetivos militares. E eu tenho percebido, nos estudos, enfim, que a gente tem lido na literatura ostensiva, né, é que o uso de drones, o uso de imagens satelitais, isso tudo está auxiliando para que os conflitos se tornem cada vez mais cirúrgicos, né? No âmbito da pandemia, consequentemente, os estados vão ter novas doutrinas de guerra biológica e química, né, no sentido de que eles vão, antes de enviar suas tropas, vão fazer todo um novo contexto, um novo planejamento para se utilizar de armamentos, de dispositivos que não possam colocar em risco do ponto de vista da biossegurança das suas tropas, né? Então, logicamente, vai ser impactado do mesmo jeito, mas jamais um país ele vai deixar de ter sua presença fisicamente naquelas regiões que ele julga ser bastante pertinente para os seus objetivos nacionais. E, por fim, já realmente finalizando minha fala, professor, para a Natália, para as demais pessoas que ficaram interessadas nessa discussão acerca dessa corrida armamentista rumo ao espaço, né? Não existe vácuo de poder nas relações internacionais e o vácuo espacial agora está sendo um momento de foco bastante interessante de discussões nos fóruns da ONU. Toda essa perspectiva do poder espacial, essa dimensão espacial do poder aeroespacial, ela vai ser discutida conjuntamente com a interseção da defesa cibernética no final do ano, no evento que nós vamos fazer lá na Universidade da Força Aérea. Vai se chamar o segundo seminário de segurança e defesa cibernética. E quando tivermos os links, nós vamos compartilhar com vocês e trazer novamente à tona essas discussões acerca de como o espaço federal pode ser aí mais um âmbito de combate, de conflito político, ideológico, de securitização exacerbada entre os estados. Então, o convite fica para o final do ano a gente estender um pouco mais nossas conversas. Agradeço aqui a atenção de todos e um abraço. Muito obrigado, Gilles, pela tua intervenção, por ter sido breve, porque, de fato, nós ultrapassamos aí um pouquinho mais de 15 minutos no nosso tempo inicial, mas isso se deve, eu peço perdão a todos que estão participando, em grande parte, a minha inabilidade aqui de coordenar, é a primeira vez que eu estou coordenando uma live, então, peço perdão por ter se estendido um pouco mais, enfim. Gostaria de agradecer a você, Gilles, nosso convidado externo à universidade, apesar de você ser um pouco da casa, mas, enfim, que está aí na Universidade da Força Aérea, ao professor Marcos Guedes, ao professor Ricardo Borges, por terem todos aceito o convite para participar dessa quarta live dentro do ciclo de debates que foi, então, promovido pelo NEP, né, que é um núcleo de pesquisa do nosso Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço a todos aqui que participaram conosco, todos os participantes, né, e se alguma outra ideia surgir, se esse ciclo de lives se ele poderá ter uma nova edição, vocês serão devidamente comunicados, tá certo? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite.